Quem é Deus? Esse dia perguntaram, quem é o seu Deus? Então nos fizeram essa pergunta. Vamos falar sobre isso aqui com vocês. Quem é Deus? Notem como é complicado isso. Nós geralmente perguntamos para a pessoa, você acredita em Deus? Cada um tem uma ideia, um conceito, uma crença sobre Deus. Isso faz com que, na verdade, cada um tenha um Deus particular. Se nós nos unimos em torno de um Deus comum, nós formamos um grupo e agora nós temos o nosso Deus e tem aquele outro grupo lá que tem o Deus deles. Como nós discordamos, como nossas ideias, como nossas crenças, como nossos conceitos são diferentes, vamos compreender isso. Afinal, quem é Deus? Vamos ali ouvir uma palestra, vamos ali ouvir um sermão, vamos ali ouvir uma pregação. Vamos ali buscar um livro, vamos para a Bíblia, vamos para Bhagavad Gita, vamos para o Alcorão, vamos para os Upanishads, descobrir isso. Será essa a forma de nos aproximarmos da verdade sobre quem é Deus? Nos próximos minutos vamos trabalhar isso aqui com vocês. E não se trata de concordar ou discordar do que estamos colocando. Talvez você já tenha um conceito, uma ideia formada. Podemos deixar de lado por um momento essa questão da crença e nos aproximarmos de uma forma direta da verdade do que é Deus. O que é essa realidade sem nome que a gente chama de Deus? Sem forma, que a gente coloca uma forma e coloca essa realidade com forma num lugarzinho que nós chamamos de céu. Então tem o céu dos hindus, o céu dos cristãos, o céu dos budistas, o céu dos muçulmanos. Afinal, aonde está Deus? Em que céu ele se encontra? Primeiro, essa fala aqui é só uma aproximação para você olhar para isso. E olhe com o coração aberto, livre de qualquer preconceito, de qualquer prejulgamento, de qualquer ideia. Essa é uma fala, não é para a gente concordar com ela, não é para a gente discordar dela, é para a gente apenas acompanhar, como a gente escuta uma música quando está sendo tocada. Não é uma fala para atacar ou defender. Atacar uma ideia ou defender uma ideia. É só uma pergunta: onde está a verdade sobre Deus, sobre esta coisa inominável? O ser humano vem à procura disso há milênios, à procura de alguma coisa chamada Deus, porque a sua vida é uma vida tediosa, cansativa, aflitiva, muito, muito problemática, cheia de dores psicológicas, internas, emocionais, sentimentais. O ser humano vem há milênios procurando algo fora dessa inveja, desse ciúme, dessa avidez, dessa ignorância que tem sido sua vida na relação com o outro, na relação consigo mesmo. Então ele está em busca de algo, de alguma coisa chamada Deus. Aonde isso está? Eu quero lhe desafiar, antes de perguntar onde está Deus ou quem é Deus, você primeiro se perguntar isso: onde estou?
quem eu sou. Se nós encontrarmos primeiro aquilo que está próximo, nesse encontro nós encontramos aquilo que parece ou aparenta estar longe. Nós temos que começar com aquilo que está mais próximo, com aquilo que está mais perto. Não é perguntar onde está Deus ou quem é Deus, e sim perguntar onde estou, quem sou eu. Os sábios, aqueles que realizaram a verdade, não é aqueles que acreditam na verdade, mas aqueles que vivem a verdade, são os sábios. Não são os teólogos, não são os teóricos, não são os que estudam as Sagradas Escrituras, não são os professores religiosos, mas os sábios, os que vivenciam a verdade de Deus, nos dizem que a resposta para essa pergunta está dentro de cada um de nós. Na própria resposta para a pergunta, quem sou eu? É aqui que é fascinante a visão de Bhagavan-Sri Ramana Maharshi. Ele nos deixou isso como um legado. Quando as pessoas iam a ele e perguntavam sobre Deus, ele antes dizia: mas você sabe quem é você? Por que todo esse interesse por Deus? Sem primeiro você saber quem você é? Afinal, quem é você? A compreensão da verdade daquilo que somos aqui e agora é a compreensão da realidade que é Deus. Esse é o testemunho dos seres realizados. Aqueles que realizaram a verdade não falam sobre Deus. Eles falam sobre a investigação da verdade do que não é Deus. O que não é Deus? Essa ilusão. Os sábios tratam da ilusão, investigam a ilusão, porque sabem que quando a ilusão é vista e ela é desfeita, a realidade de Deus, que não está oculta, que não está escondida, paradoxalmente se mostra. Deus é a realidade sempre presente. O que nos impede de ter esse contato com essa realidade é a ilusão sobre quem nós somos. A realidade do seu ser é a realidade de Deus. Estamos aqui trabalhando com você a partir de uma visão não teórica, não verbal. Aqui eu quero dizer que é possível vivenciar a verdade do seu ser. E chega um momento que você descobre que quanto mais você aprofunda essa visão daquilo que é você, a ilusão se desfaz e a verdade de Deus se mostra. Podemos chamar de consciência, presença, ser, verdade, o inominável, o indescritível. São só nomes, são só expressões, são só palavras. Expressões verbais, palavras. Aqui se trata da realidade do seu ser, que é amor, que é compaixão, que é inteligência. Isso está presente quando não há mais sentido de separação. A ausência do sentido de separação é a realidade da presença divina. Nós usamos aqui uma expressão que é indiana para isso. Chama-se Advaita, a não dualidade. Nós usamos muito essa expressão porque ela é muito famosa, muito conhecida, mas podemos dispensar essas expressões. O fato é que só há uma realidade presente, agora, aqui, é a realidade da consciência. Lidar com o mundo, lidar com o corpo, com a mente, com o outro, com a vida,
com o que quer que esteja surgindo agora, aqui, nesse instante, nesse momento presente, sem o sentido de separação, é estar cônscio da verdade de Deus, do que é Deus. Deus é a realidade daquilo que se mostra, é aquilo que aqui está presente, que transcende tudo aquilo que aqui está presente ao corpo e à mente. Isso é algo vivencial, não é uma teoria, não é um conceito, não é uma crença. É uma vivência. Quando essa vivência está presente, não há mais essa separação. Criado pela crença, criado por conceitos, criado por ideias, sustentado pela ilusão. Não há o meu Deus e o seu Deus. Estamos diante da realidade. Nesta realidade não há separação, não há divisão, e, portanto, não há conflito, não há disputas, não há problemas, não há sofrimento. Existem algumas expressões que nós usamos aqui nesse canal, que são expressões indianas, que são de verdade muito conhecidas, e por isso nós fazemos usos aqui dessas expressões. Uma delas, como eu disse agora há pouco, é esta expressão, a não dualidade, a Advaita. Isso é direto dos Vedas, lá dos Upanishads, das escrituras indianas. A última parte dos Vedas, nós encontramos a Advaita Vedanta. E a Vedanta trata dessa questão, mas o que temos é um livro. Eu quero lhe convidar a viver isso. E como é que podemos viver isso? Como é que podemos viver? Como podemos ter essa visão da realidade, do que é Deus? Descobrindo a verdade sobre quem nós somos. O autoconhecimento se mostra como o estudo da verdade sobre quem somos, agora aqui. Ou o estudo da verdade sobre quem parecemos ser, ou nos apresentamos como sendo isso, agora aqui. O que nós somos inveja, medo, ciúme, posse, desejos, crenças, superstições, crendices, avarentos, ambiciosos, entediados, violentos, agressivos. É isso que somos agora aqui, é isso que apresentamos ser nesta ilusória identidade, nesta ilusória identidade egóica. A autoinvestigação, Ramana chamava de Atma Vichara, a aproximação direta da autoobservação, que é aquilo que sustenta o autoconhecimento, vai nos mostrar que isso não é a verdade última do nosso ser, de nossa consciência. Essa é a consciência egóica, é o nosso ser superficial, é a nossa identidade ilusória. O autoconhecimento irá nos mostrar que toda a infelicidade presente em nossa vida consiste nesta ignorância, na ignorância sobre quem nós somos. E quando há autoconhecimento, há o descarte do eu, do ego. Isso ocorre quando essa dualidade, esse eu e o outro, eu e a vida, eu e o mundo, eu e essas crenças, eu e esses sentimentos, eu e essas emoções, quando tudo isso termina,
algo inteiramente novo surge. Ocorreu uma mudança radical, profunda, nessa estrutura, nesse corpo e nessa mente. É o aparecimento desta presença que os sábios chamam de Kundalini. É o poder da consciência. Essa é uma expressão indiana para esse poder, para esta presença que está como que adormecida dentro de cada um de nós. Então, a realidade que é Deus é a realidade do seu ser, que é Kundalini. Essa energia desperta e opera, trabalha, faz uma mudança nesse corpo-mente. Então ocorre a iluminação espiritual, o despertar espiritual, a verdade do seu ser e seu fim para o sentido de separação e, portanto, e seu fim para o sofrimento. Então, aquilo que é esta presença, é esta consciência, é esta verdade de Deus. Essa é a sua natureza real. Isso não é teórico, isso não é verbal, isso não pode ser encontrado nos livros, nem numa palestra, nem numa pregação, nem num sermão. Isso é realizado quando aquilo que está presente não é mais o eu. Ali está o Cristo, o Buda. Ali está Deus. Não é o Cristo, o carpinteiro de Nazaré. Não é o Buda, o Sakyamuni de 2.500 anos atrás, da Índia. É a consciência de Deus naquela forma, naquele ser realizado. Aqui estamos trabalhando com você, lhe mostrando que isso é possível. O meu mestre, Ramana Maharshi, deixou isso como legado. Esta aproximação com um ser realizado, como ocorreu em meu caso, isso é algo possível para você. É possível realizar isso nesta vida. A realização do seu ser. O que um mestre, um ser realizado faz ou lhe mostra é que é possível ter essa aproximação. O que ele faz é apenas lhe dizer que é possível você olhar para isso e constatar isso dentro de si mesmo. Então, se revela aquilo que é a verdade divina. Ok? Se isso é algo que faz sentido para você, esse é o assunto que nós trabalhamos aqui nesse canal. A revelação sobre quem você é. A revelação sobre quem é Deus. Se isso faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e sempre deixo aqui em lembrança isso. Nós temos encontros online, encontros presenciais e também retiros para trabalharmos isso juntos. Se isso faz sentido para você, fica aí o convite e até o próximo encontro. Ok? Até a próxima. Como uma centelha provém do fogo, a individualidade emana do ser absoluto. A centelha é chamada de ego. No caso do Agnani, o ego identifica-se com algum objeto, simultaneamente com o seu surgimento.